Bom, vamos direto ao ponto nessa análise sobre o salto gigantesco que a John Deere está dando para a safra de 2026 aqui no Brasil. A gente está vendo o campo deixar de ser só força bruta mecânica para virar um verdadeiro centro de potência movido a dados. A tecnologia agrícola está avançando num ritmo absurdo e os detalhes dessa nova geração de equipamentos, olha, vão redefinir o agronegócio de um jeito que a gente nunca viu. Para entender como tudo isso se conecta, a nossa pauta de hoje passa por 6 pontos rápidos. Primeiro, o novo ecossistema conectado. Depois, a dobradinha JDLink Boost e Starlink. Em seguida, os tratores da série 8R, os pulverizadores da série 400R, a inteligência do See & Spray Gen 2 e, para fechar, como esse futuro já começou. Número 1. O novo ecossistema conectado, a visão de 2026. A gente começa com um tema que é a espinha dorsal de tudo isso: conectividade pura e ininterrupta em absolutamente cada centímetro da fazenda. E detalhe, isso não é só tecnologia importada e jogada no campo de qualquer jeito, não. A John Deere investiu pesados 180 milhões de reais num centro de testes brasileiro. Tudo isso para garantir que essas ferramentas de 2026 lidem de forma impecável com o nosso solo, com o nosso clima e com os nossos desafios de sinal. É tudo pensado e testado aqui mesmo, em território nacional. Isso ilustra perfeitamente a filosofia atual da empresa. Como a própria liderança destaca aqui, desbloquear esse potencial tecnológico por meio da conectividade é um ponto decisivo para o desenvolvimento do país. Não é mais só sobre ferro e diesel, né? É sobre inteligência, precisão e resultado financeiro real lá na ponta. Para materializar essa visão toda, a meta é simplesmente colossal. A ideia é saltar de 775 mil para 1,5 milhão de máquinas totalmente conectadas no mundo todo até 2026. Pensa só no volume sem precedentes de dados trafegando pelas lavouras o tempo todo. Ponto 2. JDLink Boost e Starlink, resolvendo o apagão rural. Afinal, para conectar 1,5 milhão de máquinas, a indústria tinha que resolver primeiro o famoso problema da falta de internet no campo. E aqui a gente vê como se forma um ciclo contínuo, tipo um sistema nervoso mesmo. O modem JDLink coleta os dados operacionais e agronômicos. Aí, esses dados vão para os terminais de satélite e a rede da Starlink joga tudo isso direto para a nuvem. No fim da linha, essa informação chega no John Deere Operations Center. O resultado? Decisões em tempo real, sem aquela dor de cabeça de perder o sinal no meio do talhão. Número 3. Tratores da série 8R, o verdadeiro centro de potência móvel. Bom, com a fazenda finalmente online, é hora de olhar para a musculatura pesada do negócio. Olha só o poder absoluto em ação, entregando até 634 cavalos com um motor de 13,6 litros de altíssima eficiência. Esses monstros geram um impulso extra de energia automaticamente nas tarefas mais exigentes. Ou seja, a máquina percebe a carga e garante que o ritmo de plantio não caia, mantendo a operação fluida. Mas o pulo do gato aqui não é só puxa-peso. Essa transmissão IVT fornece energia elétrica direto para os implementos, tipo a plantadeira. Isso muda totalmente o jogo, porque o trator deixa de ser só um veículo que puxa coisas e passa a ser uma usina de força móvel rodando pelo campo, eliminando a necessidade de geradores externos. 4. Pulverizadores da série 400R. Uma escala inigualável. Semente no solo, a gente entra direto na fase de proteção da cultura. Olhando para essa máquina colossal, o tamanho por si só já impressiona, né? Mas a verdadeira sacada está na eficiência. Esse trem de força Command Drive não só melhora a dirigibilidade da máquina, como também corta o consumo de combustível em até 7%. Numa operação em larga escala, isso é uma economia tremenda no fim do mês. Mergulhando um pouco nessas especificações, a versatilidade é muito clara. Dá para ir do 408AR, que é mais ágil, até o gigantesco 412R, com capacidade para 1.200 galões. As barras cobrem áreas imensas de um jeito super rápido, chegando a velocidades de aplicação perto dos 40 km por hora, cobrindo hectare num piscar de olhos. Agora, para garantir que nenhum insumo-carro seja jogado fora, o controle individual de bicos entra em cena. Junto com as pulsações do sistema Exact Apply, eles garantem que o tamanho exato da gota caia no centímetro exato, mesmo naquelas curvas mais fechadas. Zero sobreposição e desperdício mínimo. Número 5. Tecnologia See & Spray Gen 2. Inteligência artificial no campo. E aqui a gente chega na ferramenta mais cirúrgica e inovadora dessa linha de 2026. É como mágica, mas é
pura inteligência artificial rodando na velocidade da luz. Primeiro, 35 câmeras avançadas escaneiam o campo lendo a biomassa. Aí, o cérebro da máquina diferencia o que é cultura e o que é erva daninha em milissegundos. E logo em seguida, o sistema dispara um jato de herbicida só na planta invasora. Tudo isso com a máquina andando rápido. O contraste chega a ser surreal. Em vez de dar aquele banho químico na área toda, gastando uma fortuna com o produto caindo na terra nua e na cultura sadia, o sistema atinge só o alvo. E ainda dá para usar tanque duplo. A gente aplica fertilizante na área total, enquanto usa um herbicida super concentrado, exclusivamente nos focos de mato, tudo numa única passada. É uma mudança de paradigma enorme. E tem mais. Essas câmeras não descansam. Elas vão ficar mapeando a pressão das plantas daninhas sem parar, transmitindo essas imagens direto para a nuvem. Pensa no valor desse banco de dados histórico na hora de fechar o planejamento agronômico das próximas safras. 6. O futuro já começou, o impacto nos resultados. Bom, depois de toda essa tecnologia, vamos juntar essas peças para entender o retorno real no bolso, né? O grande lance é a soma desses detalhes de eficiência. São 7% a menos no diesel, uma média absurda de 56% de economia em herbicidas não residuais, um aumento comprovado na produtividade da soja com essa pulverização direcionada e um ganho de tempo de mais de 90% no preparo para transporte logístico. É eficiência se acumulando em cada etapa do ciclo. E para mim, esse é o dado que resume o ápice financeiro e sustentável dessa história toda. Chegar num potencial de reduzir os herbicidas em até 93%, dependendo das condições do campo. Mesmo trabalhando com a média já comprovada de 56%, o modelo de custos de qualquer operação é completamente revolucionado. E isso deixa a gente com uma reflexão muito interessante para fechar essa análise. Com internet de satélite, usinas de força móveis e inteligência artificial controlando os bicos, o papel humano vai precisar evoluir. Como essa automação toda transforma aquele operador tradicional num verdadeiro gerente de dados agronômicos? A máquina faz o trabalho pesado e a mente orquestra os números. A conectividade está reescrevendo as regras do agronegócio. E a grande pergunta é: quem está pronto para essa nova era no campo?